Bom, agora eu vou te ensinar como criar uma tabela dinâmica utilizando o recurso formatar como tabela do Excel. Tá? De antemão, já te adianto que é o recurso que eu uso todo santo dia para criar as minhas tabelas, tá? Pelos seguintes motivos. O layout fica um layout bonito e fácil de fazer, tá? Porque você já vai utilizar os padrões aqui, ó, só para você ter ideia, os padrões que o próprio Excel já coloca. Tá? Então, eu não me preocupo muito com layout, só escolho o modelo que eu sei que eu uso, utilizo e agrada a todo mundo. Ó. São vários, você pode escolher o que melhor agradar, tá? O que melhor lhe convier. Segundo motivo, se eu precisar criar colunas calculadas, com fórmulas, funções, tudo, basta criar numa célula, automaticamente vai ser preenchida nos demais campos. Tá? Terceiro motivo, para criar uma função, uma fórmula, fica muito mais fácil, tá? Porque ao invés de você agora selecionar intervalos, ele já vai te dar o nome da coluna. Eu vou fazer aqui uma coluna calculada para que você veja daqui a pouco, tá? Então, esses, para mim, são os principais benefícios de utilizar o recurso formatar como tabela para criar a sua tabela dinâmica, tá ok? Então agora chega de papo, vou acabar a conversa aqui, a conversação aqui, e vou te mostrar como é que eu uso isso no meu dia a dia, que você pode usar também, tá ok? Então, para criar utilizando esse recurso, primeira coisa, seleciona a sua base de dados, ok? Vem aqui, ó, na guia página inicial, na caixa estilos, formatar como tabela. Vamos escolher um modelo, eu gosto muito de azul, vou colocar esse modelinho aqui. Pronto, aí ele vai criar essa tabela aqui, essa pop-up, né, mostrando para você onde estão os dados que você vai utilizar na sua tabela. E ele vai trazer essa caixinha aqui, ó, de seleção. Minha tarefa tem cabeçalhos. A minha tabela tem cabeçalhos. Ou seja, ele vai utilizar a primeira linha da sua tabela como cabeçalho, se você marcar. Se você desmarcar, ele vai criar um cabeçalho para sua tabela. Eu sempre marco, tá? Ok. Tá aí. Ele já criou aqui a nossa tabela. Já formatou como tabela. Viu que já deu um layout mais bonitinho, tal, já ficou mais organizado, ele já traz essas caixas de seleção que você pode utilizar, ó, para poder filtrar. Eu utilizo muito essas caixas de seleção para organizar a minha tabela, verificar se tem colunas em branco, faltando, dados errados em determinada coluna, tá bom? Isso mais para frente eu vou detalhar mais o que eu faço. Mas enfim, nós já criamos a tabela, ok? Organizamos a tabela. Outros benefícios aqui, ó, igual para você ver. Quando você cria a tabela utilizando esse recurso de formatação como tabela, ele abre, quando você pode só dar um clique em qualquer parte da tabela, esse aqui, ó, essa aba Design da tabela. Então tem linha de cabeçalho marcada, linha em tiras, olha, eu posso tirar, fazer algumas outras formatações. Primeira coluna eu posso dar um destaque, a última coluna eu posso dar outro destaque. Colunas em tiras, ele faz a coluna que ela foi em linhas. Se eu quiser tirar o botão filtrar também, eu tiro o botão filtrar e tudo mais, tá? Então, eu vou tirar aqui que eu não preciso desse aqui agora. Nós pegamos os nossos dados que estavam crus, brutos, e transformamos em uma tabela organizada, já com o recurso formatar como tabela. Aqui em cima, ó, na caixa propriedades, tem um recurso muito interessante também, que é o nome da tabela. Você pode dar um nome para essa tabela aqui. Eu vou colocar base geral. Pronto. Então, batendo. Então aqui, ó, essa coluna agora, ela se chama base geral. Isso é útil para fazer fórmulas, se você futuramente mexer com VBA, etc, essas coisas, é muito útil também, tá? Então beleza, eu prometi para você que eu ia fazer um campo calculado, para que você veja. Vou fazer aqui, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar esse campo aqui, vou escrever aqui campo calculado, só para dar exemplo, tá? Campo calculado. Ele já, quando você cria o campo, ele já formata no layout que você escolheu. E aqui dentro eu vou colocar a fórmula, tá? Eu vou colocar uma fórmula bem simples. Preço mais 30%. Beleza. Você viu que quando eu cliquei no preço, ele já me trouxe aqui essa indicando qual coluna.
Então, com a tabela fica muito mais fácil você fazer as fórmulas, entender as fórmulas, do que com os dados crus, que você vai ter que colocar K não sei o que, A não sei o que, né? Determinar onde está a célula. É muito mais fácil. E acredite, ele não mistura os dados. Ok? Pode parecer, vai pegar os dados. Não, não vai misturar. Ele pega linha por linha e calcula certinho. Ó. Aí eu vou bater o Enter aqui. Você viu que ele já... Ixi, eu fiz algo aqui. Na forma, tudo bem. Depois eu corrigi. Eu só queria que você visse aqui mesmo, tá? Você viu que eu fiz na primeira linha e automaticamente ele já jogou a fórmula para as outras linhas. Então, isso é uma enorme facilidade que você tem somente com o recurso formatar tabela do Excel. Formatar como tabela, tá? Por isso que eu uso todo santo dia. Eu vou fazer mexer com dados, mexer com minhas tabelas, fazer as tabelas dinâmicas. Eu sempre utilizo, antes de chegar nas tabelas dinâmicas, esse recurso formatar como tabela, tá bom? Deixa eu só... vou mudar aqui a fórmula. 30. Pronto, beleza. Campo calculado aqui, ele já me trouxe, tá? Eu mudei a fórmula aqui. Calcular o 30% aqui. Então, olha, eu atualizei a forma, ele já jogou para os demais campos, tá bom? Então, é por isso que eu uso esse recurso formatar como tabela. E agora, então, vamos criar a tabela dinâmica a partir dos nossos dados formatados como tabela no recurso Excel. É igual o outro daqui para frente, tá? Só que, com os dados crus, como você viu na aula anterior, você precisa selecionar todos os dados. Com o recurso formatar como tabela, você pode clicar em qualquer parte da sua tabela, ir lá na guia inserir. Epa, meu computador deu um... Aí, beleza. Tabela dinâmica. E vamos lá, aquela mesma passo a passo que nós aprendemos na aula anterior. A pop-up aqui. Olha, você viu que ao invés dele colocar o intervalo definido com células e colunas, ele já colocou o nome da minha tabela. Entendeu? É interessante botar o nome da tabela, como eu mostrei para vocês, ou se você deixasse tabela 1 também seria da mesma forma. Tá? Então ele já seleciona, já fica um pouco mais amigável, melhora o entendimento. Entendeu? Vou colocar como nova planilha mesmo. Tá aqui. Então aqui só para a gente concluir bem rapidamente. Tá? Não vou mexer aqui com essa parte de campos, só vou explicar em outra aula. Tá aqui a nossa tabela dinâmica feito utilizando o recurso de formatar como tabela do Excel. Tá bom? Então, pratica, eu vou deixar a planilha para você baixar com essa base de dados, para você praticar a criação de tabela dinâmica utilizando antes o recurso de formatar como tabela do Excel. Tá ok? Então é isso, até a próxima aula.